novamente. Hoje é dia 18, tá? Nossa aula foi ontem, né? Primeiro EJA, tá? Essa foto aqui na turma do primeiro EJA. E deixa eu abrir aqui também. Primeiro ProEJA, tá certo? Tem uma foto mais assim, porque foi uma turma que teve uma participação muito boa lá no projeto Coronavírus, então tem essas fotos deles aqui. Ontem nossa aula foi bem divertida, tá certo? Nós fizemos uma experiência muito legal com o valor do pi, a circunferência e a área do círculo, tá? Então, eu tinha pedido para fazerem um círculozinho, tá? E aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas ele é clarinho, tá? É um begezinho, que vocês devem estar vendo como se fosse um branco. Mas o outro lado eu pintei de verde, tá? Eu vou ver se dou uma reforçada, acho que não vai ficar bem claro isso aqui não. Vou dar uma reforçada nessa cor, ok? E aí, eu coloquei pra vocês aqui. Isso aqui eu tô na sala nova, tá? Do Classroom, tá? Com a conta educacional. E aqui tá o nome dos alunos que participaram da aula, né? Teve Arthur Galvão no primeiro EJA. E o restante foi do primeiro ProEJA. Aline Rodrigues, Débora, Hélio, Jennifer, Lúcio, Socorro e Thaís. Espero não ter esquecido de ninguém. E aqui, os prints que eu dei na aula, eu coloquei aqui, certo? E vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu vou mostrar a experiência. Então, vou dar uma paradinha. Ó, voltando aqui mais um pouquinho, certo? Eu não sei se eu consigo deixar maior essa imagem minha. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou para o Meet, tá? Vou deixar maior minha imagem. Então, pessoal, abri aqui o Google Meet, tá? Já pela conta institucional. E só para ficar melhor, para estar mostrando para vocês as coisas, tá? Fiz esse círculo aqui, então você pode fazer círculo a partir de qualquer coisa. Eu fiz a partir deste copo aqui, tá certo? Então, fiz esse círculo, pintei um lado de vermelho e pintei o outro lado de verde, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar no meio, tá? Dobrar ao meio. Vamos dobrar ao meio novamente, encontrando as duas dobras. Só que eu vou dividir agora, na primeira metade eu vou dividir ao meio, certo? Vou logo dividir ao meio aqui. E aí eu vou usar um lado vermelho e vou usar o outro lado verde, tá? Que a gente vai encaixar essas figuras. Aí eu vou mostrar como é que eu vou cortar, tá certo? Ó, cada metadezinha dessa que eu dobrei aqui, eu vou dobrar novamente aqui. Dobrei aqui. Aí eu vou dobrar aqui novamente. E o outro lado também. Fica parecendo, nada a ver, mas fica parecendo uma casinha de índio. Casinha, uma cabana, sei lá o que. Certo? E aqui, agora a gente vai cortar da seguinte forma. Aqui onde encontro de todas as dobrinhas, tá? Esse meiozinho aqui, que tá todas as dobrinhas a partir dele. Aqui é a parte redonda. Eu tô falando aqui na parte que seria reta. Aí a gente vai cortar daqui pra cá, sem soltar, tá? Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu. Pronto, ó, cortei o meu, ó, ele ficou assim, certo? Presinho nas partes arredondadas, ok? Parecendo uns dentinhos aí de crocodilo, de dragão. Tô brincando. E aqui tá a partezinha verde e tá a partezinha vermelha, certo? A mesma coisa com o outro lado, não solta. Mas se por acaso soltar,
como aconteceu com este meu aqui, que acabou. Eu cortei tão pertinho lá do fim que ele soltou, tá? Mas problema não, que a gente vai colar agora no papel. Como é que a gente vai colar? Vou pegar a parte vermelha com a parte verde e eu vou, ó, juntar partezinha com partezinha. Vou abrindo e vou colando no papel, tá? Vou formar isso aqui, certo? Dessa forma a gente vai juntando e colando lá no caderno ou no papel. Então, olha só, eu colei o meu e o de vocês também. Deixa eu tirar isso aqui da frente. E o de vocês também vai ficar nessa formatação, ok? Vai ficar assim. Eu até brinquei com Débora ontem durante a aula, porque eu disse a ela que tava parecendo um monte de moranguinho. Aí hoje, quando eu decidi pintar vermelho e verde, eu tava lembrando de Débora ontem na aula, que eu disse, eita, ficou parecendo um monte de moranguinho, ó. A parte vermelhinha e a parte verde, ok? Gente, essa figura aqui, se vocês olharem direitinho, ela lembra muito um paralelogramo, tá? Porque, ó, esse lado paralelo com esse, e esse lado aqui que tá arredondado, que a gente vê mais fininho, quanto mais pedacinhos a gente dividisse essa circunferência, mais parecido com uma linha reta ficaria essas ondulações aqui em cima e aqui embaixo, ok? Eu vou desenhar aqui e volto a mostrar para vocês verem que fica bem parecido com um paralelogramo. Então, vejam aqui, ó, eu fiz as linhas, tá? E aí a gente consegue perceber, tá? Essa linha de cima paralela com a de baixo, essa aqui lateral, paralela com essa outra, tá? Inclinadas na mesma posição. Essa figura chama-se paralelogramo. E nas aulas que nós vimos online e nas videoaulas que eu gravei também sobre áreas de figuras planas, eu mostrei que a gente calcula a área do paralelogramo da mesma forma que a gente calcula a área do retângulo, ou seja, fazendo base vezes altura, ok? Então, vamos lá para o Paint agora para mostrar outras coisinhas para vocês. Bem, gente, eu ia para o Paint, até acabei abrindo aqui, mas aí me lembrei que era melhor no GeoGebra. Veja, esse triângulo aqui, esse paralelogramo aqui. Quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu localizar ele aqui que fica mais claro. Se eu traçar aqui uma linha, tá? Esse triângulo formado, deixa eu pegar aqui um segmento de reta, ó. Se eu fizer aqui, ó, segmento de reta, fizer outro aqui, fizer outro aqui. Eu vou ver que esse triângulo formado aqui, ele é exatamente igual a este, certo? Então, tirando o que eu acabei de fazer aí, para não atrapalhar o que eu vou mostrar agora. Então, veja bem, imagine eu tirar esse pedacinho daqui, tá? Opa, deixa eu só pegar a setinha para mover. Imagina, eu vou tirar esse pedacinho daqui e vou colocá-lo aqui. Ó, eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar esse triângulo daqui e vou acrescentar esse triângulo aqui. Olha só, gente, o que era um paralelogramo. Eu tenho um retângulo. Então, veja que essa parte ali que eu tirei, ele completa aqui. Portanto, por isso que a gente calcula a área do paralelogramo da mesma forma que a gente calcula a área do retângulo. E aqui tem outras coisinhas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou nomear primeiro para o vídeo. Bem, gente, eu resolvi primeiro vir aqui no slide então, tá? Vou abrir aqui as fotos, tá? Eu coloquei como fotos para ficar até mais fácil de vocês verem. Espero que fique. E aí, eu tenho os slides e vou mostrar a sequência da aula que nós vimos ontem. Proeja, primeiro Proeja, né? A aula aí de matemática, sobre círculos e circunferências. Então, a aula foi muito divertida, a gente brincou bastante, tá? Então, aqui as meninas
Teve mais, né? Porque aqui, essa foto foi no final e a gente tirou um print aí para poder registrar, tá? Essas meninas lindas, maravilhosas, muito participativas, mas teve outras também, tá? Teve a Leni Rodrigues, que também não conseguiu ficar até o final. Teve Thaís, Fátima não pôde participar, infelizmente, enfim, tá? Hélio também não conseguiu ficar, estava com algum problema no celular. Aqui outros prints, ok? Então aqui da figurinha que eu fiz ontem, da xícarazinha que eu usei para fazer algum círculo também, algum cálculo que a gente fez no Paint, aquela que eu mostrei para vocês, o círculozinho que eu fiz ontem. E aqui a tarefinha que as meninas fizeram, né? Aqui ó, o de Débora, de Socorro, de Jennifer, e aqui é porque tá clarinho de Lourdes, mas ficou bem legal também, tá? Então aqui ó, a gente trabalhou o número π, comprimento da circunferência e área do círculo, ok? E aí, gente, no início da aula foi bem interessante que eu lembrei que ontem faziam 2 anos que eu tinha lançado o meu primeiro livro e único, né, até hoje. Não sei se vou lançar outro na vida. Ensino Médio e o Êxito na Matemática, tá? É o meu xodó, amo esse livro de paixão. Ele é uma história, carrega a história da minha vida aí também, tá? É fruto da minha dissertação no mestrado e entrevistei alunos da nossa escola e também professores da nossa escola, professores de escolas particulares, públicas também no ensino fundamental, que foram indicados pelos alunos entrevistados. Então eu conto a história da matemática com muito carinho, a história da avaliação, não apenas em matemática, mas em várias outras disciplinas. Como é que se processa a aprendizagem psicologicamente falando, como é que se comporta a questão metodológica, né, com meus professores aí. Eu faço uma discussão de tudo isso com as respostas dos meus alunos e tenho algumas percepções bem interessantes. Vale a pena ler. Tem lá na escola, na biblioteca, tá? E tem a venda também, ok? Aqui a gente falou do número π, tá? Deixa eu ver. A gente falou do número π. Então, eu usei lá no GeoGebra um cilindro só ilustrativo, tá? Então, aqui essa gravação. Deixa eu ver se eu consigo parar essa gravação. Eu acho que não tá dando certo. Deixa eu ver se eu consigo parar. Ok. Então, continuou, tá? Não vou parar, não. E aí a gente viu o valor do π, tá certo? E eu vou tirar o Meet, porque eu só quis o Meet pra... Eu acho que o Meet e o gravador aqui não tá legal. Por isso que a gente precisa da conta institucional, gente. Porque na conta institucional eu consigo acessar as salas que o governo criou pra gente. Eu consigo entrar no Meet pela conta educacional e consigo gravar também, tá? As aulas, tá certo? Então vai ser muito interessante a gente tá usando essa conta educacional que o Estado criou, tá? Que a gente não vai ficar aqui com essa briga do programa de gravação com o Meet, ok? E aqui o número π, ele tem infinitas casas decimais, tá? Mas a gente só considera, né, assim, para efeito de cálculo 3 ou 3,1 ou 3,14, geralmente são esses valores que estão colocados, né? Vocês devem lembrar bem aqui, 3,14 universalmente, mundialmente, é o valor do π, certo? Deixa eu ver aqui que você passa outro slide, tô com um probleminha.
Eu vou dar uma pausa aqui, qualquer coisa eu vou parar o vídeo.